jovem, eles estão ainda em situação mais ruim, porque vão trabalhar mais e vai ter uma média. Ninguém vai sair com integral, né, Celso? Não sai mais. Vai ser média da vida toda. Então, quem traz o particular vai carregar toda a média lá do particular. É verdade. É somado tudo, dividido, e parte de 60% da média. E aí soma 2 pontos por ano trabalhado a partir de 20 anos. Por isso tem que ter 40 anos de contribuição para dar 100%. Ah, é tão revoltante. Aqui teve um pessoal que aposentou recentemente, foi consultado e estava explicando. É bem isso, né? Eu só ia socializar, a prof falou de aposentar. Eu tenho 40 e 20 horas. Estou muito feliz, saiu agora esse mês de 20. Depois de 34 anos trabalhando. Só que eu também estou nessa, né? Eu acabei assumindo o concurso em 2009. Se não tivesse assumido, né? Eu tava, já não estava mais aqui, né? Mas vou ter que continuar, né? Mais uns 6 anos e meio, 7 ainda nesse. Bom, pessoal, são os louros, né, que a gente colhe. Então, a colega, parabéns, que se aposentou agora, vai ficar aí 20 anos, 20 horas, ó, eu ia falar 20 anos, vai ficar mais 20 horas. E como o Celso falou, nós que entramos depois, a gente pegou uma outra transição, né? Pegamos uma outra regra. Quem sabe, Celso, as coisas mudem aí e a gente acabe sendo, de uma certa forma, também privilegiado, né? Bom, pessoal, então nós estávamos aqui conversando um papo bem gostoso antes de dar o nosso horário, né? Então agora é oficial. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Descansaram, gente? Curtiram o recesso? Pessoal levantando a mão. Eu também aproveitei, gente. Pode falar, Celso. Foi sem querer? Tá tranquilo. Então, gente, espero que vocês tenham descansado bastante, né? Merecido recesso. Estamos aí terminando agora a nossa formação. A gente vai para essa reunião de número 6. A gente chegou lá em julho na reunião de número 5. E depois, semana que vem, já é agosto. E semana que vem, pessoal, já entramos no último mês da nossa formação, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Deixa eu colocar aqui o nosso slide. Então, nós iremos iniciar aqui a nossa formação de hoje. Turma de segunda-feira, né? Os guerreiros. Os guerreiros da segunda-feira. Bom, pessoal, então, como eu havia falado com vocês, essa é a nossa reunião de número 6. A gente agora passa para o fim, né? Daqui para frente, a gente vai chegando ao fim da nossa jornada de número 2. Então, clima escolar, última semana de julho, retorno aí de aula, retorno, né, de todas as nossas atividades. Quem foi para a escola hoje? Levanta a mãozinha aqui. Eu fui. Dei aula para os meus primeiros anos. Quem que deu aula? A Zilda deu aula, vários cursistas, a Rosana. Eles reclamam, né, gente, que o recesso é curto, né? Não sei os alunos de vocês. Falei, e aí, pessoal, estava com saudade da professora? Não, adolescente, nem da escola, professor. Muito menos. Não, da escola eles gostam. É. Aí eu só sei que eles estavam, queria ficar dormindo. Falei, ai, gente, coisa de adolescente. Bom, então vamos lá, pessoal. Concordo, Maria de Fátima. Bom, pois é. A gente tem que entrar no ritmo agora de novo, né? Pessoal, então aqui são os nossos recados, tá? Manter para que a gente. Nossa, a Ângela só teve 10 aulas hoje. A Ângela foi a premiada. Eu tive 4, Ângela. E a Ângela 10. Bastante.
Então, pessoal, aqui são os nossos recados. Então, a gente precisa manter a nossa câmera aberta, tá? Para que a participação ela seja mais efetiva. E também a gente sugere que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente pelo computador, tá bom? Qualquer coisa, qualquer problema aí, só nos avisar para a gente poder aí conversar, né? Para que vocês não fiquem no prejuízo, tá? Bom, o que é a nossa agenda da reunião 6? Acolhimento 5 minutos, saberes em ação 20 minutos, que é o conteúdo, saberes e práticas 2 minutos, na prática e troca de saberes 38 minutos. Esta reunião nós também teremos o RAF, nós teremos 10 minutos para o nosso RAF, e para concluir e saiba mais, teremos 5 minutos. Bom, aqui é o nosso cronograma. Estamos no Tentáculos do Racismo, parte 2. Nós tivemos a parte 1 antes do recesso. E agora temos aí, né, a parte 2 da temática Tentáculos do Racismo. Então, pessoal, só retomando aqui com vocês, dia 14/8 encerra os RAFs, tá? Quando vocês estiverem na prática, eu vou dar uma olhadinha se todos aqui fizeram os RAFs anteriores, tá? Porque às vezes acontece da gente esquecer. E no dia 21 é a data da entrega do caderno de implementação. E daí, na semana de 24 a 28, que no nosso caso é dia 24, né? Que nossa reunião é na segunda-feira, aí é a semana, o fechamento, né? A gente compartilha ali o grupo maior e faz os feedbacks. Bom, quais são os objetivos da reunião de hoje? Nós vamos entender, pessoal, as diferenças entre racismo e bullying. Compreender como o racismo apresenta-se no contexto digital e elaborar estratégias pedagógicas de prevenção e combate ao racismo. Eu gostei muito dessa reunião porque ela traz também algumas ideias para quem ainda não construiu, não pensou na sua implementação, tá? Inclusive, gente, esse vídeo do acolhimento é uma excelente ferramenta, uma excelente ideia para vocês trabalharem com os alunos de vocês, tá? Então, vou pedir por gentileza que vocês prestem atenção neste vídeo que aponta as diferenças entre bullying e racismo. Dentro dessa mochila. Dentro dessa mochila bem recheada, vive uma caixa de lápis de cor. Dentro da caixa moram 12 lápis, um de cada tom, todos bem diferentes. Tem lápis grande porque foi pouco usado, tem lápis pequenininho porque já coloriu muito desenho e foi apontado muitas vezes. Você sabe que lápis de cor não são pessoas, mas e se fossem? Vamos imaginar que cada um deles é uma criança e que a caixa é uma sala de aula. Pegou a ideia? Se a caixa é uma sala e os lápis são estudantes daquela turma, que como estão coladinhos, precisam se tratar com respeito. Acontece que às vezes, colegas mais valentões, vamos fazer de conta que são esses lápis grandes, acham que podem desrespeitar e tratar com violência os outros estudantes, só porque são diferentes. Se esse jeito agressivo acontece sempre, o nome é bullying. E é bem chato quando acontece. O lápis que sofre agressões fica triste, com medo e até com receio de ir para a escola no dia seguinte. Escola é lugar de aprender, brincar e ser feliz, certo? Bullying pode ser até crime. Todo mundo sabe que não pode ser violento nem ameaçar os amigos, mas precisou virar lei para ninguém duvidar. Se você viu alguém sendo valentão com algum colega, primeiro, não participe, porque não é brincadeira e não é engraçado. E depois, procure professores, a direção ou um funcionário da escola, que são os melhores conselheiros e vão saber o que fazer. E se no meio dessa violência o colega for xingado, ameaçado ou agredido por ter a pele escura ou o cabelo crespo, ou alguma outra característica como essas? Nesse caso não é bullying, é racismo. Outro crime
bem grave. E pior, não acontece só na escola. Não é piada nem brincadeira tratar mal uma pessoa por ser negra ou indígena. Todas as pessoas, independente da religião e do lugar de nascimento, têm valor. Muito valor, porque é um ser humano. Os lápis de cor que vivem na caixa de lápis de cor, que vivem na mochila dos estudantes, têm o direito de ser do jeitinho que eles são, cada um colorindo o mundo de uma cor diferente. Agora você já sabe o que é bullying, o que é racismo. Saindo da imaginação, é importante pedir ajuda a um adulto se você presenciar um ato de violência na escola ou uma atitude racista. Na escola, todo mundo tem que ajudar a combater o bullying e também precisa ter espaço para falar sobre o racismo, sobre como não ser racista. Todo mundo precisa andar junto. Pessoal, este é um vídeo bem didático, né? Ele é um vídeo assim bem voltado para crianças e adolescentes, mas ele é um vídeo assim que explica de uma forma bem didática mesmo a questão da diferença do bullying e do racismo, né? E aí, pessoal, vem algumas perguntas aqui para vocês e vocês fiquem muito à vontade, tá? Para responder. Quais são as diferenças entre racismo e bullying? Alguém gostaria de falar? Poderia falar para nós? De acordo com a vivência de vocês na sala de aula, na escola, de acordo aí com as nossas conversas durante esta temática, né? Nosso curso começou em junho, então a gente tem um mês e alguma coisa. O que que vocês entendem, né, por bullying e por racismo? O bullying, professor, é uma prática repetitiva, não é? Uma pessoa podendo até ser físico, né? E uma violência física também, né? Além da psicológica. E o racismo, Perfeito. eu acho que o racismo é mais voltado para a questão de raça, para a pessoa ser de uma raça, de uma etnia, ou de uma cor. Acho que pode ser por aí, né? Porque os dois se confundem um pouco, né? Mas acho que é mais ou menos isso. Perfeito, Márcia. A questão do bullying são práticas reiteradas, a gente vai ter acesso aí ao conceito, né? Mas mais para reforçar mesmo, práticas reiteradas entre estudantes ou um grupo, sempre o outro que sofre o bullying está em menor vantagem, e às vezes inclui também, além de ofensas, inclui situações, agressões físicas. E o racismo, gente, ele é algo ligado estritamente ao tom de pele, à questão mesmo da etnia negra, né? Da raça negra. E, pessoal, por que que é importante no ambiente escolar nós sabermos diferenciar as práticas de bullying das práticas de racismo? Quem pode colaborar aí com a gente? Eu não sei vocês. Por acaso, gente, algum momento aí da vida de vocês durante a escola se confundiu ou colocou tudo no mesmo cesto, racismo e bullying? O Celso colocou que sim. Alguém mais concorda com o Celso? Pode falar, Nereide. Na verdade, as crianças confundem bastante. Eu pedi para eles fazer o relato lá sobre racismo, né? E muitos vieram com um lapbook falando sobre bullying, né? Porque acho que por ser uma ofensa, uma agressão de uma certa forma, eles confundiram bastante também, né? A questão. E realmente, né? A, a questão do racismo está relacionado com a etnia, né? Com a cor da pele, né? Isso, com a questão histórica. E, Nereide, na minha escola, né? E é engraçado, gente, porque depois que a gente começa a passar pelo letramento racial, que a gente começa a perceber as coisas, né? E eu, esses tempos, comecei a me dar conta. Quantas vezes na minha escola a gente tratou racismo como se fosse bullying, sabe? Brincadeirinhas assim, ainda mais aquele racismo recreativo que os estudantes fazem.
Então, essa temática, assim, ela é bem importante, principalmente essa parte, para a gente realmente separar, né? Que é racismo do que é bullying. E as duas coisas são crimes, né? Bom, seguindo aqui, pessoal, olha só. Combater violências no ambiente escolar, a gente precisa entendê-las, tá? Eu vou pedir para Cássia ler para nós o que é bullying. Cássia, por gentileza, está com o seu microfone desligado. Esqueci. O que é bullying? Então, é uma prática intencional e repetitiva que objetiva intimidar ou agredir outra pessoa sem que ela tenha a possibilidade e a capacidade de se defender, numa relação desigual de forças ou poder. É um ato realizado entre crianças e adolescentes. Tem até a lei ali. Bullying é crime. Muito obrigada, Cássia. Agora eu vou pedir para Maiara. Maiara, por gentileza, leia para nós o que é o racismo. O que é o racismo? É um sistema de discriminação baseado em raça, no qual certos grupos são considerados superiores ou inferiores, com base em características físicas percebidas, como cor da pele. Importante ressaltar que o racismo é um fenômeno social e não biológico. Daí também tem a lei ali embaixo, né? Racismo é crime. Perfeito, pessoal. Muito obrigada, Maiara. Então, aqui, gente, nós temos as duas definições, tá? Do que é bullying e do que é racismo e as respectivas leis. Por quê? Embora bullying seja diferente de racismo, ambas práticas são crimes. Inclusive, gente, sugestões, ó. Olha, Karina, eu posso utilizar esse slide, eu posso utilizar esse conceito para trabalhar com os estudantes na minha implementação? Pode, pessoal. Eu tenho certeza que vocês vão levar conhecimento para eles. Inclusive, se nós tivermos aqui algum pedagogo que vai implementar com os professores, eu tenho certeza, gente, que a gente pode encontrar nas nossas escolas ainda colegas que não conseguem diferenciar, que ainda não aprenderam, não perceberam, porque o letramento racial crítico, gente, é um fenômeno novo. Nós temos a lei de 2003 que institui a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira, né? Da contribuição africana no nosso país, mas essas questões de trabalhar o racismo, do letramento racial, da conscientização, ela ainda é nova. A gente tem aprendido como sociedade, a gente tem construído isso como sociedade. Então, é algo que a gente pode ajudar, inclusive, os nossos colegas na escola. Não sei vocês, né? Mas eu já tive assim, já presenciei colegas que eles acham que é normal. Ah, é normal, é brincadeira, né? Sempre foi assim do meu tempo. Aí a gente precisa estancar isso. Não, gente. Crime não é brincadeira, né? Bullying não é brincadeira, racismo não é brincadeira. Assim como, por exemplo, se eu começar, eu vou usar, Celso, você me permite, você e a Maiara, tá? Vocês, por gentileza, vou usar vocês dois como exemplo. Se eu começar aqui a desfazer das opiniões do Celso e da Maiara, a desrespeitar reiteradamente a Maiara e o Celso, eu não estarei cometendo bullying com eles, eu estarei cometendo assédio. Então, assim também como nós temos outras práticas que envolvem adultos, né? O racismo envolve tanto crianças quanto adulto. O bullying é algo, é um ato realizado entre crianças e adolescentes. Nós temos também o assédio, que são atitudes e práticas que a gente tem que combater, porque são crimes. Pessoal, alguma dúvida em relação a esses dois conceitos? Tudo tranquilo? Então, nós vamos seguir, tá bom? Bom, então olha só, gente, e no ambiente virtual? Nós estamos numa era da sociedade, né, que a gente lida também com o ambiente virtual. Se fosse há 20 anos atrás, né, inclusive a gente nem estaria fazendo esse curso agora, porque esse curso, inclusive, ele é online por conta do momento histórico que a gente vive. Né? A gente passou aí pela quarta revolução industrial, que impactou muito o nosso modo de viver,
que é e o nosso modo de se relacionar com o advento da internet. E, infelizmente, da mesma forma que presencialmente ocorrem algumas práticas de violência, no ambiente virtual também ocorre. Quem pode responder para nós? Como que essas violências, né, elas têm aparecido no ambiente virtual? Quem gostaria de responder? Vocês já presenciaram ou já viram alguma notícia de alguém que tenha sofrido alguma violência no ambiente virtual? Seria o cyber. Professora, tem uma professora que ela sofreu uma violência no Face, um pai de aluno falou mal dela, sabe? E ela sofreu essa violência e muitas pessoas fizeram comentários maldosos sobre ela. Enfim, graças a Deus que ela entrou com ela processou o pai, né? E ela ganhou. Aí ele teve que se retratar, né, publicamente, assim, no Face mesmo, pedindo desculpas. Então, essa é um tipo de violência, né, que eu presenciei, dessa minha amiga professora. Perfeito. Mas alguém queria falar? Parece que alguém também tinha aberto o microfone. Não, eu que tinha, né, aberto o microfone para falar sobre. Então, seria o quê? O caso do cyberbullying? Seria Sim, os enfrentamentos. cyberbullying. Muitos adolescentes passam por isso, né? A gente vê muito caso. Eu, assim, diretamente nunca cheguei a presenciar, né, assim, no dia a dia. Mas a gente vê em casos, né, que a gente ouve em reportagens. Sim. Celso, Eu acompanhei alguns casos em outra escola que eu trabalhava, de vez em quando tinha esse tipo de problema. Então, só que o problema não vinha sozinho, né? Muitos dos alunos não tinham nem idade para ter rede social e eles usavam o CPF do próprio pai. Mentiam idade. Então, que também é outro ponto aí. Entendeu? Daí os pais vêm na escola cobrar a escola porque o colega é da escola. Então, isso eu vi várias vezes. Dezenas. Então, os alunos se comentam em rede social de madrugada, mas vêm na escola questionar porque é um colega de sala. Então, é mais uma dorzinha de cabeça galope que acaba espirrando dentro do ambiente escolar. perfeito. Zilda, Professora, na escola que eu trabalho, uma aluna, ela criou um Instagram do colégio, e daí nesse Instagram ela defamava o nosso colégio, os professores, os colegas. Era uma época assim que hoje a minha escola, graças a Deus, conseguiu controlar bastante o uso do celular na sala de aula, né? Somente com autorização, o professor pede antecipadamente na coordenação para que o aluno traga o celular, né, e use pedagogicamente. Mas aí eles tiravam fotos dos professores e faziam figurinha dos colegas também, e eles já estavam num grupo bem grande. E como eu cuido das mídias do colégio, uma aluna veio e falou para mim, falou, professora, tem um Instagram rolando aí, estão falando dos professores, e eles conseguiram printar e mandar para a gente, e o diretor conseguiu descobrir quem que era que tinha criado o Instagram. Aí foi feita uma reunião, chamou, não era só a menina, tinha mais gente que estava ali junto com ela, né, que estava comandando esse Instagram. E daí foi solicitado, né, que ela apagasse, e depois foi feita uma reunião também com os pais, foi feita uma ata, e tentar esclarecer que isso não é legal, né? E isso não pode, que se os professores, as pessoas, né, que foram colocadas nesse Instagram, se elas quisessem, elas poderiam ir até a delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Não só os professores, eles colocavam todo mundo, funcionários, alunos, eles gravavam pedaços de aula, virou assim uma bagunça, sabe? Mas graças a Deus que foi possível identificar logo e fazer com que ela deletasse o Instagram. perfeito. Na minha escola colocaram também. O nome da minha escola é Ayrton Senna.
Aí fizeram um Insta Fofocas Ayrton. E, gente, daí vocês imaginam, né? E aí, aquilo que o Celso falou, é mais um problema que vem para a escola, só que não é a gente que consegue controlar, né? O pai que tem que ter esse controle em casa. E eu acredito, pessoal, que com o ECA Digital, isso vai nos ajudar, porque agora a rede social em menores de 16 anos vai ser atrelada ao pai. Eu só não atrelado à conta do pai. Eu não sei se vocês viram que a França aprovou que alunos menores, acho que de 15 anos, gente, eu tava, sabe quando você está limpando a casa, organizando? Parece que eles não poderão ter redes sociais. Acho que não poderão ter redes sociais, acho que nem com a supervisão do pai. Pode falar, Celso. França, até 15 anos. O Reino Unido começa ano que vem, se não me falha a memória, até 16. A Austrália também tirou. Mas, pelo que eu li desses países, o problema maior não é a questão de bullying, cyberbullying. O problema maior é a exposição do feed infinito, o tempo de tela e outros tipos de doenças mentais e a exposição à violência e sexualidade. Ah, perfeito. Então, Obrigada, um Celso. buraco, acho que um pouco maior ainda, que não que nós não tenhamos aqui, mas, Entendi. entendeu? Tempos de tela, essas E- coisas. Então eu vi certo. Eles não poderão ter redes sociais mesmo. As empresas não vão poder autorizar, porque, não sei, nós temos o CPF, né? Se você bater o CPF, você sabe quando que a pessoa nasceu. Hoje está junto com o RG não, está junto, é um documento único hoje, já vem na certidão de nascimento Sim. das crianças. Então, eu lá não sei qual é o documento que eles utilizam, mas afinal vai ter que ter essa verificação. E tem um país que eu não me lembro qual, que quer proibir a rede social entre 16 e 18 anos durante a madrugada. Aí tem um bloqueio mesmo. Lembra antigamente a televisão que caía o ar de madrugada e voltava só de manhã cedo? Lembro. Pois é. Ficava aquela. Isso, para quem for de 17, 18, tipo, meia-noite, agora deu, fecha, vá dormir, amanhã de manhã a gente acorda. Nossa, gente, que ponto chegamos, né, pessoal? Bom, gente, e aproveitando o gancho da nossa formação, né, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, olha só, né, a gente está falando aqui de tempo de tela e acesso às telas, né? E no ambiente virtual, como essas violências têm aparecido? E todos vocês fizeram uma colaboração super de acordo com o que a gente tem discutido aqui. Racismo nas redes sociais bate recorde de denúncias em 2024, diz estudos, tá? É uma reportagem da Veja. Ela foi feita, elaborada em 2025, em 4 de setembro de 2025. Essa reportagem foi produzida. Uma outra reportagem aqui, que foi produzida também há 2 anos atrás, não muito tempo, 10 de setembro de 2024, diz o quê? Estudo revela elevada prevalência de cyberbullying entre adolescentes brasileiros. Agressões em ambientes virtuais foram mapeadas por pesquisadores da Escola de Enfermagem e do IBGE. Mulheres e jovens com saúde mental comprometida estão entre as principais vítimas, que é aquilo que o Celso também falou, né? Que alguns países já estão tomando algumas atitudes para poder cuidar da nossa saúde, da saúde mental dos jovens, né? E a gente sabe, né, pessoal, nós somos adultos. A Márcia colocou ali que uma colega dela, professora adulta, sofreu uma situação de violência na rede social. Não é racismo, não é cyberbullying, mas também é uma violência. E isso atrapalha, isso interfere na nossa saúde mental, que já somos pessoas desenvolvidas, né? Já temos aí um desenvolvimento. Agora imagina crianças que estão, adolescentes que estão em processo de desenvolvimento. Porque a gente sabe, eles são adolescentes, eles têm as ideias, né, deles, mas a gente sabe que eles são imaturos. Para muitas situações, eles precisam de orientação, eles precisam da nossa compreensão, né? Então, o impacto neles é muito maior. Gente, você se lembra de alguma situação em que, diante de um episódio de racismo virtual
ou o cyberbullying, a comunidade escolar ou você individualmente conseguiu gerar uma resposta positiva, transformadora ou de superação? O Celso citou alguns exemplos de escolas que ele participou, a Márcia citou um exemplo da colega dela, né? Alguém gostaria também, gente, de contribuir? De repente, que presenciou na sua escola alguma situação, né, de cyberbullying, de racismo virtual, onde a sua escola ou você conseguiu gerar uma resposta positiva, transformadora e de superação? Bom, então nós conversamos. A Cássia, pode falar. Não, eu estava lembrando de uma situação que ocorreu, foi ano passado com um aluninho do 6º ano. Ele não usava o CLES, né? Ele não usava o CLES. Daí, na página da disciplina, ele escrevia, xingava os professores, ele xingava, mas ele achou, na cabecinha dele, que só ele via o xingamento. Então, ele ficou, mas foi engraçado, porque ele pedia perdão para todo mundo. Eu não tinha essa turma, foi uma situação engraçada, que o pai foi chamado na escola, tudo, né? E até uma professora, a gente ria, né? Que ela dizia assim, ele escreveu, você é uma véia do diabo. Ela dizia assim, do diabo sim, mas véia nunca. Daí nós brincávamos assim, né? Mas foi uma situação que ele desconhecia como é que era o CLES, né? E para ele xingava de nossa, o pai dele, assim, e eram pessoas boas, a família veio toda preocupada, e ele achava que, daí que a gente começou a usar, né, que não poderia o aluno escrever nada, né, daí, mas foi assim, até engraçado, mas assim, serviu para ele um monte, né, porque ele, quando ele não gostava da aula, ele dizia, não entendi nada do que você explicou, parece que você tem uma batata na boca, daí a professora disse, mas olha, foi até engraçado, né? Mas aí, assim, ele aprendeu, né? Como que era para tratar as pessoas, tudo, né? Mas bem complicado mesmo. E ele era do 6º, né? Então, ele não sabia como que era lá o CLES, achava que... Então, assim, até perguntaram, ele acompanhava, se ele usava rede social, se ele também praticava esse tipo de coisa, e foi comentado, né? Sobre o cyberbullying, então, que ele não poderia ficar falando, difamando ou escrevendo coisas assim. Mas é assim, só para... Lembrei da história do menininho. E assim, Cássio, algo que você trouxe muito importante nessa tua fala, tá? E que tem a ver mesmo com que o aluno não cometeu cyberbullying com os professores, cometeu assédio, né? Mas, enfim, é crime. E a escola fez o questionamento: olha, ele comete isso com os colegas, porque, pessoal, isso é fato, pessoal. As redes sociais dão uma sensação de falsa segurança. Atrás de uma tela é muito mais fácil, eles se sentem com muito mais liberdade, não só as crianças, né? Quem quer, quem é propenso a fazer esse tipo de coisa, do que pessoalmente. Então, as redes sociais, elas dão essa falsa impressão de que é terra de ninguém. Ah, eu vou falar e não vai acontecer nada comigo, né? Então, isso é muito importante a gente trabalhar mesmo com os estudantes que as redes sociais, o ambiente virtual, ele faz parte da nossa sociedade e ele tem também consequências, assim como nós temos consequências para as quebras de regras de convivência, de respeito, quando estamos de forma presencial, né? Pessoal, e olha só, mas para além de ofensas individuais, será que existem outras formas de racismo, do racismo manifestar-se nos meios digitais? O que vocês acham? Por exemplo, existe a situação do outro xingar, né, utilizar um xingamento com um colega, com uma pessoa negra, né? A gente sabe disso. Teve a questão de uma vez de uma moça que ofendeu os filhos de uma atriz, a Giovanna Eubank, que adotou 2 crianças negras. Essa moça parece que ela era lá dos Estados Unidos e xingou as crianças, né? Memes. E será que. Memes, a Maria de Fátima está trazendo que memes é a outra forma. Perfeito, Maria de Fátima. Então, agora, Maria de Fátima, eu vou trazer também uma outra forma, tá? Memes são formas do racismo se manifestar.
os próprios xingamentos, as próprias ofensas. E agora, gente, vocês vão descobrir mais uma outra forma, tá? Até bem pouco. Você não vê, mas ela está lá. Por trás da comida via app, da carona, do banco online, das nossas redes sociais. A inteligência artificial pode ser muito útil, mas às vezes também é racista e machista. Os códigos são alimentados por nossas escolhas. Se somos racistas e machistas, contaminamos os algoritmos, mesmo que involuntariamente. E eles são um espelho da nossa sociedade desigual. São eles que ajudam a decidir, por exemplo, qual paciente terá prioridade no atendimento, quem merece uma vaga de emprego numa seleção automatizada de currículos, quem merece crédito no banco. E, em geral, são homens e brancos. A tecnologia, ela não é neutra. O algoritmo, né, quando ele é criado, ele é pensado, ele vai seguindo um padrão social. Principalmente nas redes sociais, a gente vê que a imagem do padrão estabelecido, o padrão branco, principalmente de homens, está ligado a posições de poder, e da população negra está sempre retratada através de algoritmos em posições de servidão, né, de subalternidade. A inteligência artificial foi criada lá na década de 50. Evoluiu tanto que chegamos num ponto em que ela faz coisas muito complexas e aprende sozinho. Sabe quando o Google Fotos identifica automaticamente fotos de comida ou agrupa várias imagens de cachorro ou do rosto dos seus amigos? É isso. O algoritmo lê várias fotos de comida, de animais e aprende a reconhecer o padrão em cada tipo de imagem. Siri, Alexa, Google Assistente usam toda essa capacidade para responder como se fossem pessoas reais. Alexa, de onde vêm os bebês? Alguns dizem que vem da cegonha, mas a verdade é que os bebês vêm da barriga das mães. Sem dúvida, a tecnologia facilita muito a nossa vida e pode fazer coisas bem legais. Mas algumas também são capazes de aprender comportamentos tóxicos. Essa discriminação aparece até nos filtros do Instagram ou no recurso de embelezamento da câmera do celular. Eles clareiam o rosto, afinam o nariz, diminuem a boca, dizendo que vão deixar a pessoa mais bonita. Oi? Pele escura e nariz grande são feios? O rosto precisa ser fino e magro, os olhos devem ser grandes? Quem é que determina o que é bonito? E aí a gente vê uma disseminação de alguns elementos muito ligados a essas categorias imagéticas de estética, não é? Que são muito largamente disseminadas, né, nos dias de hoje, do ideal estético de beleza, né, e que por vezes também acabam discriminando pessoas e disseminando estereótipos também, né, de beleza ou de feiura, de tecnologia que associam às vezes, né, a nossa imagem, a imagem da pessoa negra, né, como de pessoas esteticamente feias realmente. Muitas vezes, se uma mulher usa uma trança, por vezes ela passa uma imagem de sujeira para alguns, e de um visual desleixado. Agora, algumas imagens mostram, ou mesmo redes ou mídias sociais, mostram pessoas brancas com o mesmo visual e que aí elas se tornam exóticas, estilosas, o visual é mais cool, né, mais legal. Até bem pouco tempo, se você buscasse tranças bonitas no Google, era isso que aparecia. Mas se buscasse tranças feias, era isso. Se você procurasse por cabelo bonito, aparecia assim. Mas se você pesquisasse cabelo feio... A foto de Luana que aparece no Google veio de uma entrevista que ela deu a um portal do Rio Grande do Sul e por meses apareceu entre os primeiros resultados associados a cabelo feio. E não acreditei no primeiro momento, assim, eu disse, não pode ser. E quando eu busquei, né, por cabelo ruim no Google, aparecia realmente minha foto e foi aí que eu percebi que ela estava relacionada a essa matéria. E naquela época eu, né, obviamente fiquei muito triste, fiquei muito chateada. E automaticamente já fiz alguns tweets chamando assim a atenção do Google para como, né, isso podia estar acontecendo. E se tu olhares, né, as imagens daquelas mulheres eram mulheres que apresentavam o mesmo fenótipo, assim, ou eram mulheres de cabelo crespo, cabelo cacheado, tu não via outro tipo, né, e em boa parte delas eram mulheres negras. Então, como isso está acontecendo, né, ainda, né, vendo esse tipo de situação. E aí, por isso que a gente vem falando sobre um algoritmo que, na verdade, ele está condicionando ou reforçando
o racismo. O algoritmo do Google acabou mudando com o tempo, mas ainda hoje, se você pesquisar mulheres bonitas, provavelmente vai aparecer fotos de mulheres brancas com cabelo liso. O buscador funciona como uma grande biblioteca com tudo que existe na internet. Cada usuário publica o que quer, então cabe ao Google ranquear e entregar esses resultados. Se nós somos racistas, os resultados também vão ser. Coisa parecida aconteceu com o Twitter. A rede social priorizava rostos de pessoas brancas em tweets e vários testes foram feitos para provar. Numa imagem do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com o senador Mitch McConnell, o corte feito automaticamente escolheu o rosto branco. Depois dessa, o Twitter revisou o sistema. No campo do reconhecimento facial e da segurança pública, o problema é ainda mais grave, porque os algoritmos falham muito, especialmente quando estão diante de um rosto negro. E aí o erro pode prejudicar a vida de uma pessoa. Foi o que aconteceu com um homem negro nos Estados Unidos. Ele ficou quase 3 dias preso porque um software o classificou como suspeito de um furto. O algoritmo não foi capaz de perceber que o inocente tinha uma tatuagem no rosto e pele mais clara do que o verdadeiro culpado pelo crime. Um estudo de 2019 mostrou que no sistema de saúde dos Estados Unidos, a triagem automatizada escolhia mais pacientes brancos para entrar em processo personalizado de tratamento de alto custo. Outro estudo testou o sistema de reconhecimento facial para analisar emoções humanas, e fotos de jogadores da NBA foram usadas. Atletas negros foram marcados como mais bravos ainda que estivessem sorrindo. A tecnologia associou a expressão facial de negros a comportamentos ameaçadores. O reconhecimento facial é ainda mais falho na hora de diferenciar mulheres negras. Elas foram identificadas como homens em quase 35% das fotos de um estudo, que analisou programas de empresas como Microsoft e IBM. Dados enviesados que têm padrões machistas e racistas também provocam coisas assustadoras, como pessoas serem rotuladas de macaco, gorila ou animal. Já rolou isso no Google Fotos e no Flickr. Pessoal, então aqui é um estudo, né, que foi sendo realizado, é realizado ainda, que os nossos algoritmos, porque a tecnologia, ela foi feita por pessoas, pela nossa sociedade, né, e ela se move, ela se faz presente nas nossas vidas através dos algoritmos. E esses algoritmos, eles também não estão de forma neutra. Na internet, a gente ouviu ali, né, frutos de estudos, que esses algoritmos, quando, por exemplo, se fazia uma pesquisa cabelos feios, só trazia exemplos ali de cabelos afros. Então, gente, é algo novo. Alguém aqui já tinha percebido, já conhecia, dentro do nosso letramento racial, já tinha parado para pensar nessa questão dos algoritmos? Pode falar, Celso. Não necessariamente nesse sentido que foi colocado aqui, mas já há algum tempo, a questão do algoritmo, em aulas eu costumo trazer para os alunos, na educação física, por exemplo, eu peço para eles abrirem o feed do Google. Cada um vai ter, um é diferente do outro. A notícia que aparece para mim não aparece para você, não aparece para Cássia, não aparece para outra pessoa. E aí eu peço para eles pesquisarem. Por exemplo, pega um time de futebol grande, sei lá, pega o Corinthians. Aí eu peço para eles fazerem 2 ou 3 perguntas referente ao Corinthians. No Google ali, na barrinha de pesquisa do celular. E aí eu peço para eles entrarem, agora vocês entrem numa rede social de vocês. A maioria começa a aparecer produtos, comentários, links vinculados ao clube de futebol. Usei o Corinthians aleatoriamente de exemplo, mas pode ser qualquer um. Sendo um clube de massa que tem bastante gente envolvida nas suas redes e suas mídias. Aí é o mesmo, basicamente, o que está sendo aplicado nessa explicação. Ele busca aquilo que as pessoas procuram, que as pessoas elogiam. Muitas vezes ele vai mostrar para nós aquilo que a gente curte. Exatamente. Por exemplo, eu vi uma imagem, curti, achei legal. O algoritmo, opa, ele gosta disso aqui. É igual produto, quando a gente vê algum produto numa loja que acha legal, numa loja virtual, e clica em ver mais, para ver a capacidade, sei lá. Esse dia eu estava vendo uma chaleira elétrica. A mesma coisa, se eu achar bonito uma foto, aquilo vai printar mais.
Então, o algoritmo, na verdade, ele é retroalimentado o tempo todo. O tempo todo. E isso, infelizmente, está se chegando a esse ponto. Então, bem complicado. Agora, esse do facial eu não sabia mesmo, da questão do facial. Eu sabia que rostos quadrados, eles são dedutíveis como pessoas mais bravas. Agora, a confusão de gênero, essas coisas. Mas é interessante, só para fechar, muito antes do algoritmo, quem lembra dos desenhos japoneses antigos, o tamanho dos olhos das pessoas que ali falaram, né? Que o padrão bonito é o olho maior. Se lembrar dos desenhos japoneses da década de 90, todo mundo tem olhão. Sim. Isso que você falou vai muito de encontro com o que essa reportagem mostrou, porque se curte na internet, se curte o que é bonito, se comenta o que é bonito, então ele criou. Não, a ideia de bonito é mulheres com cabelo liso. A ideia de beleza é esse tipo de padrão. O que é feio está ligado a questões a traços negros. Então, quem deu informações para esse algoritmo lidar e gerenciar foram as pessoas, foi a gente, né? E aí, pessoal, duas perguntas, tá? Para vocês responderem, se vocês não quiserem responder, não tem problema, mas é bom para a gente refletir, tá? Por que, no contexto educacional, temos que considerar as denúncias feitas na reportagem? Em que situações de nosso trabalho o viés racista do algoritmo pode se mostrar? Alguém gostaria de colaborar, pessoal? São perguntas assim bem profundas mesmo, né? Que seguem, assim, que traz para a gente uma reflexão. E se alguém quiser comentar, fique muito à vontade, que vocês sempre contribuem aí para a nossa formação. Olha, eu vou seguir, caso alguém queira falar, pode, né, até por conta da nossa gestão de tempo, pode, professora, né, eu quero falar sobre aquela pergunta tal do slide. Fiquem à vontade. Então, gente, olha só, a gente vai trazer aqui agora uma ferramenta, mais uma ferramenta para nos ajudar a combater essa situação, né? Essas violências que infelizmente ocorrem nas nossas escolas, que são as práticas de racismo e de bullying, tá? Então, na rede estadual de educação, nós temos o guia de orientações que indicam as ações a serem tomadas nessas situações. Então, pessoal, nós temos esse guia, tá? Inclusive, quem quiser utilizá-lo nas escolas, as equipes gestoras, né, que são as direções e a equipe pedagógica, eles têm acesso a esse manual. Então, se vocês quiserem conhecer, passar para os estudantes, Karina, eu vou pegar esse guia aqui, eu vou utilizar ele na minha implementação. Perfeito, pessoal. Né? De repente, até assim, uma sugestão para o pessoal, não sei se a gente tem pedagogo aqui, mostrar para os professores na sua implementação. Olha, o objetivo da minha implementação é levar o conhecimento da equipe docente da escola, o guia de orientações, né, para trazer mais subsídio para os professores, ferramentas de como a gente pode aí trabalhar no sentido, né, de responder de forma adequada às situações de racismo e de bullying, né, que ocorrem, infelizmente, ainda ocorrem nas nossas escolas. Alguém gostaria de falar alguma coisa, pessoal? Bom, então agora, meus queridos cursistas, chegou a nossa atividade, tá? Chegou a hora do nosso na prática. Então, vocês serão organizados em 4 grupos e cada um receberá uma situação, problema para análise. Lembrando, pessoal, que este link desta atividade é aquele que a gente vai colar no caderno de implementação, tá? Aí, gente, o que a gente precisa fazer? Olha, já vou dar uma dica, já façam isso já no início. Definam um redator, que é aquele que vai digitar, que vai registrar. Definam também aquele que vai apresentar, tá? E a partir das leituras, o grupo deverá indicar as condutas necessárias para a situação exposta, seguindo o que é recomendado pelo guia de orientações. Abram o material de apoio e cliquem na aba indicada
para o seu grupo. Então, antes de abrir as salas, deixa eu colocar aqui editor. Essa aqui é a cópia da turma NC. Estou colocando para vocês aqui, pessoal, no chat, tá? O material. E agora eu vou separá-los em salas, tá? Salas temáticas. Então, nós teremos um tempo bom de 18 minutos para fazer essa atividade, tá bom? Então, vamos lá. E aí, gente, aquele nosso combinado. O número 1 é sala 1, número 2 é sala 2, número 3 é sala 3 e o 4 é a sala principal, tá? Então, vamos lá. Deixa eu separar vocês. Eu acho que nós temos uma colega que está em 2 dispositivos, né? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Então, na chamada principal vai ficar Luísa, Maria de Fátima, Rosana e Sueli. E na sala 1 vai ficar Analice, Ângela, Celso e Zilda. Na sala 2 vai ficar Áurea, Cleonice e Nereide. Na sala 4 vai ficar Maiara, Márcia, Griselde e Cássia. Mas eu vou dar uma arrumadinha aqui, ó. Aqui ficou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E ali ficou 1, 2, 3, 4. Pessoal, uma sala vai ter que ficar com 3 cursistas, tá? Porque nosso número é ímpar. Então, gente, eu vou abrir as salas, vocês terão 18 minutos, eu passarei nas salas, vou aproveitar esse tempo para fazer a chamada, tá bom? E qualquer coisa me chamem também, se eu não estiver na sua sala, tá? Então, até daqui a pouquinho. Vou parar de apresentar aqui, porque o pessoal vai ficar... Isso, essa sala fica com 4. E o nosso grupo é qual? É o 4? Isso, o grupo de vocês é o 4. Vocês conseguiram acessar, meninas? Boa noite. Eu estou compartilhando aqui para vocês. Vocês conseguiram acessar? Uhum. Quem está selecionando tudo, Sueli? Sueli, cuidado só para não excluir. Você está selecionando? Quem que pode ser o relator e o... Se quiser que eu escreva, eu escrevo. E quem que pode falar? Hoje eu não estou muito afim de falar. Eu não sou muito boa de falar, assim, eu esqueço muitas coisas, não estou num momento muito bom, assim. Mas vamos vendo, ó. Um professor decide utilizar uma ferramenta de inteligência artificial generativa de imagens para ilustrar seus slides sobre profissões do futuro e liderança. Ao digitar os comandos, prompts, ele percebe que todas as imagens geradas de CEOs... CEOs. O que CEOs? É que é realmente...
cientistas e líderes são as pessoas brancas, são de pessoas brancas, enquanto figuras em posição subalternas ou de vulnerabilidade aparecem representadas por pessoas negras. O professor quer usar o ocorrido para debater com seus colegas de trabalho e seus estudantes, mas não quer gerar gatilhos, reforçar estereótipos. Quando eu nunca percebi isso, né? Daí, de repente, a pessoa percebe e começa a falar nada, aí realmente ele gera estereótipos, né? Diante dessa situação, em que momentos e de que modo esse professor pode levar a discussão para seus colegas professores? Essa é uma pergunta, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Ele fala em que momentos, de que modo, né? No momento, a gente só tem as formações, né? As formações continuadas, que a gente está juntos, né? Momento de estudo e planejamento, que eu acho que é o único momento, porque hora do recreio, você não vai tirar o recreio do professor para falar sobre isso, eles não vão prestar, não é que não vão prestar atenção, é inevitável, né? Mas eu acho que a gente, mesmo na hora do recreio, né, a gente tem que debater sobre o assunto, né? Mas às vezes a maioria, quantos minutos no recreio de vocês? Então, mas de assuntos, assim, a maioria das tias da limpeza, da cozinha, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar, existe gente até hoje que torce o nariz para pros e para as protagonistas de novela, por serem negras, quando elas são negras. Né? Eu já cansei de ouvir gente falando assim, agora a Globo tá cheia de preto. Gente, liga a TV, só tem preto. Gente, eu escutei isso. É que eles estão colocando mais, né, mais propagandas que você pode olhar a TIM, isso eu já notei, assim, a TIM, ela tem colocado muitos, né, então está sendo direto, assim. Que na verdade, se a gente for parar para pensar, são pessoas, né? Mas a gente vem de um racismo estrutural. Só que daí eles estão colocando muito em evidência, poxa, agora só assim, né, agora mudou, né, tipo, é 8 ou 80, né, então eu acho que tinha que ser uma coisa mais natural, mais normal, né, e não é natural, normal. Então, porque o natural, para a gente que é branco, seria ver branco lá em cima. A negra tem que ser a empregada da casa na novela. Não, eu não vejo assim. Não, mas para as pessoas... Natural seria mesclar, nem tanto um, nem tanto o outro, sabe? Eu acho engraçado assim, sabe? Quem não tem, percebe, né? Agora só está colocando propaganda assim, né? Mas sair do 8 para o 80, né? Eu não acho, eu acho que realmente está mais mesclado mesmo, né? Se a gente for parar a pensar, vocês lembram lá das Helenas do Manuel Carlos? Quando foi a Thaís Araújo, a primeira Helena negra, ela foi rejeitada pelo público. Né? E ela namorava um branco, era mesclado. E ela foi rejeitada, chega o papel da Helena naquela novela, foi diminuído. Isso é legal, porque daí mesclou, né? Entendeu? Mas ela foi... o público negou, não gostou de ver uma negra como protagonista. Viu? Essa pergunta, em que momento... Eu estou procurando a minha visão. Em que momento e de que modo esse professor pode levar a discussão para seus professores, seus colegas professores? Poderia ser em reunião pedagógica, né? Reunião pedagógica, né? Os nossos encontros nos estudos e planejamentos. Reunião pedagógica, no conselho de classe, agora aqui também, né, no grupo do GE. Então, eu na minha visão, seria em todos os momentos que tivesse oportunidades. Porque como a gente deixa para falar, geralmente na escola, o racismo é mais falado perto da consciência negra. Esse ano que a gente está tendo essa questão do crime escolar, falando, né, nesse momento sobre o racismo. E eles estão colocando conteúdo de racismo, eu sou professora de arte, de arte negra e africana desde o começo do primeiro trimestre. Porque antes a gente só falava em novembro. Eu sempre falava sobre a consciência negra dos estudantes, porque eu sou de arte, né? Então a gente sempre faz, né? Então, mas até
para os outros não é uma coisa assim que era tão amplificada, né? Capoeira e arte. Hoje já é mais debatido durante o ano inteiro, né? E eu acho que é um tema assim tão forte que eu acho que tinha que ser debatido nem que seja você e seu colega na hora do intervalo, que seja um assunto para ser conversado, né? Porque se a gente for esperar somente essas reuniões, a gente já tem uma demanda tão grande para falar de tanta coisa, que isso aí às vezes passa batido também, né? Eu acho que pode colocar que todos os momentos são propícios. E se colocar assim, ó, em reuniões pedagógicas, encontros de estudos e planejamentos, conselhos de classe, grupos de formação continuada e em momentos que se façam necessário. Sim, perfeito. Até mesmo na hora do recreio, de repente, posso colocar em momentos que se façam necessário, incluindo os recreios, né? Incluindo os intervalos de recreio, é isso? Isso. Incluindo os intervalos, né? Incluindo os intervalos. Você está escrevendo, professora? Eu estou escrevendo no Word, e aí eu já dou um Ctrl C aqui, ó, e já coloco lá. Aqui eu já posso colar, ó. Nossa, ficou tão clarinho. Porque acho que a cor dele não tá boa. Agora ficou ótimo. Eita. Não era aí que era para... Deixa eu ver. A letra, né, que tem que ser maior. A letra fica onde? Deixa eu ver se eu vou. Sublinhar, negrito, texto. Não. Agora. É aqui nesse azinho aqui em cima. É no A? Aquele azinho. Da cor do texto, eu fiz no pincel. Não sei se ficou bom. O que você achou ali, que em momentos que se faça necessário, incluindo os intervalos? Acho que sim. Porque, às vezes, quando é uma coisa urgente, nem que não seja racismo, quando é uma coisa urgente, vai na hora do recreio mesmo, você pode ver. A Rosana não está passando muito bem? Eu estou sentindo umas pontadas na cabeça, mas acho que é só um mal-estar passageiro. Tô vendo que você está toda hora meio que... Que ações pedagógicas o professor pode realizar para discutir o racismo algoritmo que se apresentou no contexto? Que ações pedagógicas? Então, aí fica complicado, porque lá em cima falou que não é para, tipo, enfatizar muito, né? Então, professor. Senão fica muito extenso, né? Mas não quer gerar gatilhos ou reforçar estereótipos. Analisar as imagens, né? Analisar as imagens geradas, né? Ter um olhar crítico, né? Pesquisar, né? Pesquisar sobre esses dados, né? Até mesmo, a gente for catar os livros que a gente trabalhava antigamente, os grandes nomes eram parecidos só dos brancos, né? Explicar, de repente, os padrões, né? Do último. Aí fala lá igual a gente viu, né? O bonito é o cabelo liso, então qual que é o cabelo feio? O cabelo enrolado. Então, o algoritmo como eu falei, as pessoas brancas sempre protagonistas, então quem que vai sair como os figuras subalternos, né? Aparece os negros, a minoria, enfim. A lei fala em prompts, né? E relacionar tema aos direitos humanos é importante, né? O que vocês acham? Tem a ver?
relacionar o tema aos direitos humanos. Promover um letramento digital mais crítico, né? Promover debates. E olha quanto debate que vai aí, né? A criação de conteúdos antirracistas também, né? Criação de conteúdos antirracistas. Deixa eu escrever aqui. E acho assim, que poderia também fazer, vamos supor, cartazes, coisas assim, para mostrar que as IAs, né, como fala, não pensa sozinho, né? Quando a gente fala do letramento digital, é ele não aceitar tudo que ele vê. Então, que está falando muito sobre a IA, né? O que você falou do letramento digital que eu não coloquei aqui? Promover debates, eu coloquei. Também promover o letramento digital, né? Qual que é a primeira palavra que você falou? Seria promover um letramento digital mais crítico, né? Onde a pessoa, o indivíduo, ele não pode aceitar tudo que ele vê. Nessa imagem mesmo, que vai aparecer as pessoas no alto escalão são todas negras e as tias do café e da limpeza são só todas brancas e as tias da limpeza e do café são só negros, né? Essas imagens eles não podem aceitar, né? Isso é letramento digital. Ele não pode, por exemplo, assim, se eu estou pedindo para fazer o cartaz ir lá buscar imagens para mim, por que ele vai pegar os chefes todos brancos e os funcionários todos os negros? Ele não pode aceitar essas imagens que ele está pesquisando, entendeu? Assim, esse negócio de letramento digital porque a IA, ela não tem uma visão dela, né? Ela vai ter o que as pessoas vão pesquisando, vai indo e ela vai mostrando, né? Repetindo o pensamento humano, basicamente isso. Repetindo o pensamento humano, mas ela não consegue, né, daí colocar como neutra. É engraçado isso, né, mas nem pedindo para ela, não, né. Mas olha, você tá com muitas imagens, daí daqui a pouco ela coloca o inverso. Eu nunca tentei, na verdade, né. Tá, eu vou pôr ali o que eu já digitei aqui, que eu conversei com vocês, aí a gente vai acrescentar, tá, senão pode dar o tempo, né. Cadê? Aqui é no azinho preto. Aí. Mas ficou. Acho que ficou. Eu tinha que. Como é que ficou isso aqui? Tão grandes letras, né? Acho que dava para. Não. Acho que tá o mesmo tamanho. Tá, e ali a gente pode colocar. E eu acho que é aqui espaçamento simples para ver se melhora. Um deles ficou lá no. Porque aqui deu certinho, né? Em reuniões, encontro, deu bem certinho, ó. Aqui deu. Então, analisar as imagens geradas pela IA, ter um olhar crítico, explicar o conceito de racismo algorítmico, promover debates, letramento digital mais crítico, criação de conteúdos antirracistas. Aí dá para ir colocando mais coisas. Tinha deita lá, daqui a pouco a mãe termina. Que mais que vocês acham? Eu acho que tá bom. Aqui sim a gente vê muita coisa, mas é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? A gente está falando com quem aqui, no caso, com os alunos ou com professores?
as sessões pedagógicas, o professor pode... Peraí. Que agora eu já vi aqui, ações pedagógicas o professor pode realizar para discutir. Qual o nome? Lá em cima. É com o aluno, né? Eu pensei com aluno. É, porque ação pedagógica, né? Também acho que é aluno. Então... incentivar o uso consciente, né? E com ética. O que vocês acham? Acho que sim. Aqui. Ficou fora ali. Incentivar. Como diz a Márcia, abduziu. Eu estava ali na sala delas. Ah, não, a Cleonice. A Cleonice falou, vai abduzir. E abduziu. Gente, cuidem com as câmeras de vocês, tá? Para não ficar desligada. Bom, pessoal, eu andei olhando aí os grupos, eu vi vocês conversando, trocando figurinhas. Eu gosto muito de ouvir vocês, ouvir as falas de vocês, né? Por isso que a gente vai passando de sala em sala. Pessoal, nós temos agora 2 minutinhos para cada grupo, tá? Para a gente socializar, conversar, trocar o que vocês chegaram de conclusão, o que vocês pensaram, né? Quais são as sugestões e as ideias de vocês, beleza? Eu vou começar, gente, pelo grupo 4. Vou colocar aqui meu cronômetro. E aí, quando a gente encerrar o tempo, nós vamos levantar aquela nossa cornetinha, beleza? A gente já tá meio acostumado, né? Com a nossa cornetinha. Então, o grupo 4, que são as meninas que ficaram aqui na sala principal, vocês já têm o relator, ou aliás, a relatora? Para poder falar. É só ler, né? Só ler, eu leio. Isso. Então, aí eu porque solto, tá bom? Tem pessoas ali que conseguirão destrinchar mais a fundo, mas se for o caso, daí a pessoa pode, né, interromper e ajudar, tá bom? Eu leio, Luísa. Quem que tá falando? Oi, Fátima. Pode ser. Eu digitei, então você lê. A professora pode descer para mim, eu acho que o outro. Aqui, tá bom? Tá, tô abrindo aqui porque eu não enxergo. Só um pouquinho. Tá certo. Eu abri e eu aí fechei. Você... Uhum. 4. Bom, tem que ler o texto inteiro? Não, você pode fazer um apanhado geral, tá? Não precisa ler o texto inteiro, não. Tá, então aqui está contando que o professor está utilizando a ferramenta de IA, tá? Para gerar imagens e ilustrar seus slides sobre profissões do futuro e liderança. E daí, quando ele pede lá os comandos, aparecem, assim, as imagens geradas de cientista, líderes, sempre pessoas brancas, enquanto figuras de posições subalternas ou de vulnerabilidade, sempre por pessoas negras, tá? Aí fala que o professor quer usar o ocorrido para debater com seus colegas de trabalho e com seus estudantes, mas não quer gerar gatilhos ou reforçar estereótipos, tá? Então, diante da situação, em que momentos e de que modo esse professor pode levar a discussão para seus colegas professores? Daí a gente colocou, né, que em reuniões pedagógicas, encontros de estudo e planejamento, conselhos de classe, grupos de formação continuada e em momentos que se façam necessários, incluindo os intervalos também, tá? Porque tem coisas que não dá para esperar até um estudo e planejamento e a gente já tem uma demanda grande também. E uma coisa, o racismo está tão inserido no nosso cotidiano que realmente todo momento é válido para se discutir, tá? Ainda mais se a gente for trabalhar só essas imagens, como a gente explica isso sem gerar gatilhos, mas para um professor que é negro, que aparece imagens só de pessoas que estão
em outros trabalhos que não seja de um professor, mas esteja na limpeza e que não tenha nenhum professor negro, ou eu mostrar isso para o meu aluno, né, nessas imagens que as pessoas negras não chegam a cargos de liderança, porque é assim que a internet está mostrando. Então, é uma coisa que a gente tem que se discutir a todos os momentos possíveis. Tá? E a segunda questão é que ações pedagógicas o professor pode trazer para discutir o racismo algorítmico que se apresentou no contexto. Então, a gente vai analisar as imagens geradas pela IA para ter um olhar crítico, né? Explicar o conceito de racismo algoritmo também, é muito importante isso em sala de aula. Promover debates e letramento digital mais crítico. É ele não aceitar tudo que ele está vendo ali, tudo que mostra, né? Na internet, ele tem que ter essa visão crítica também. E criação de conteúdos antirracistas, né? Incentivar o uso consciente e ético da inteligência artificial também. Nós seremos. Muito bem, meninas, parabéns. É um tema bem novo, essa questão do algoritmo, né? Desse racismo algorítmico, mas excelentes ideias, parabéns. Agora, gente, nós vamos para o grupo 3. Coloquei grande aqui para facilitar. Grupo 3, acho que eram as meninas que estavam só em 3, né? Não, nós estávamos em 4. Em 4 nós estávamos, Tá, então era outro grupo. Viu? Tá grande, mas eu vou ler lá no nosso que tá mais grande ainda, eu consigo enxergar. Pode ser? Tá. Então, só eu vou, a hora que você quiser, eu solto aqui, que você estiver preparada, tá? Sim, pode ser. Então, o nosso é sobre prevenção em rede, estratégias educativas frente ao racismo virtual. Então, aqui o texto é de uma equipe técnico-pedagógica do núcleo. Ela começou a receber muitos registros, né? E nesses registros eles observaram um aumento expressivo de notificações vindas de várias escolas da região. E era sempre a mesma, era o seu padrão, né? Ofensas racistas que ocorrem e se propagam nos meios digitais. Então, tinha relatos no perfil falso do Instagram, que ridicularizava estudantes, nos grupos de WhatsApp, aí figurinhas de cunho racista, recreativo, e até uso de ferramentas de inteligência artificial para distorcer fotos de professores e alunos. Então, as escolas, quando solicitadas, as direções achavam que tá sobrecarregado, apagando incêndio, casos... então, eles faziam só de forma punitiva, suspendiam, faziam atas, mas não estavam conseguindo, não tinha avanço, né, no problema, e as coisas continuaram. Então, o chefe do núcleo convocou, né, a equipe técnica para desenvolver. Então, agora, nós somos a equipe técnica. O que foi feito? Então, a primeira pergunta é: qual ação formativa ou pedagógica de caráter macro, envolvendo todas as escolas do núcleo, a equipe técnico-pedagógica do núcleo pode propor para orientar gestores pedagógicos e professores sobre como debater e combater o racismo digital em sala de aula? Então, assim, elaborar um tema de formação continuada regional envolvendo todas as escolas desse núcleo, envolvendo gestores, equipe pedagógica e professores com foco no enfrentamento do racismo digital e no uso ético das tecnologias. Até nem comentamos ali junto com as colegas, mas esses momentos de formação, de repente, seria uma, né, das formações que a gente tem, poderia até ser colocado esse tipo de formação, né? E também, que é a primeira pergunta. E a segunda, como o núcleo pode orientar e instrumentalizar as escolas para que elas realizem ações educativas diretamente com os estudantes, promovendo o uso ético e antirracista das tecnologias digitais, de modo a prevenir novas ocorrências e romper com a reprodução do racismo recreativo nas redes sociais? Então, assim, como é novo também, é uma coisa que nós colocamos a explanação do ECA digital, propor rodas de conversas com psicólogos, com os alunos, desenvolver projetos interdisciplinares que promovam a valorização da cultura afro-brasileira e indígena, envolvendo a família na escola por meio de encontros e materiais impressos sobre o uso seguro e ético das tecnologias. Então, essa que foi a nossa ação. Muito bem, meninas, parabéns, tá? Essa questão da formação, né?
já deu a hora de ter essa formação da gente aí com a gente nos estudos de planejamento. Pode falar, Nereide. Enquanto isso, pessoal, o grupo 2 já vai se preparando. Você não levantou a mão. A Nereide fez assim, já abaixou a mão. Foi isso aí. Então, pessoal, grupo 2. Quem é o nosso relator ou relatora do grupo 2? A gente nem a relatora foi a. Ai, agora até esqueci quem só. Eu, Quem são eu, o eu pessoal do grupo. escrevi, eu que escrevi, daí eu pedi para vocês, uma de vocês falar sobre o. Então, Bom, eu também, como eu falei, eu acabei perdendo aqui as minhas abas, não sei onde que eu coloquei as abas que estavam aqui. Então, eu vou ler, a professora coloca ali, daí não. melhorou assim? Eu dei uma aumentada. Aham. Então, conflito no pátio, ofensas racistas interpessoais. Durante o intervalo, 2 estudantes do 7º ano iniciam uma discussão após uma partida de futebol. Um deles, branco, direciona ofensas racistas explícitas ao colega negro, utilizando termos pejorativos sobre a sua cor e cabelo. A situação gera tumulto e outros alunos começam a filmar com o celular. O sinal toca para o início da aula e os alunos retornam para suas salas, sendo que vítima e agressor estão em turmas diferentes. Em ambas as turmas, o ocorrido é relatado para os professores. Diante do episódio de violência racista, os professores das turmas e a equipe pedagógica agiram em total conformidade com o protocolo institucional e já realizaram as ações imediatas preconizadas pelo guia de orientação. Bom, vamos direto lá, né? Considerando que a urgência e os trâmites legais administrativos foram controlados, consultem as páginas 60 e 61 do Guia de Orientações e respondam. O pensamento na gestão escolar de médio a longo prazo e integrando o trabalho de diretores, pedagogos e professores. Quais estratégias e projetos institucionais a escola deve adotar para engajar toda a comunidade escolar no combate ao racismo estrutural, garantindo que o episódio supere a dimensão da punição e se transforme em uma mudança de cultura escolar? Então, lá, né, segundo o guia, nós colocamos, né, informar pais responsáveis separadamente, né, cada um no seu momento, sobre o ocorrido com o objetivo de informar que o ato foi grave e que a escola deverá tomar as devidas providências. Incentivar a participação efetiva da comunidade escolar na prevenção e resolução dos conflitos raciais presentes na instituição de ensino. E fortalecer as ações da equipe multidisciplinar, né, que a Cleonice frisou bem, né, Cleonice? Para a educação das relações étnico-raciais. Não sei se você quer falar alguma coisa, Cleonice, sobre, né, a resposta. Você quer explanar mais alguma coisa? Eu não sei se tem o tempo, mas aqui é porque as equipes multidisciplinares, elas têm equipe, mas a gente tem que, a equipe, ela trabalha junto com os outros professores e com ações para ajudar para que situações como essas não se desenvolvam, né? É a função, o ano inteiro de trabalhar, né, com os professores. Básico. Não sei, na minha escola, a equipe multidisciplinar, ela não tem funcionado muito bem, sabe? Então, a gente tem ali, no nosso momento lá de pedagógico da quinta e sexta, a gente até falou bastante sobre essa questão, né, da importância dessa participação de todos. Então, aí que é valorizar e cultivar a diversidade como pressuposto das interações junto com os colegas, educadores, responsáveis, amigos e comunidade. Prezar e promover o respeito à pluralidade étnica, cultural,
que compõem comunidade escolar, bem como buscar conhecer o valor cultural das várias etnias, indo além daquelas que reconhecem como próprias. Propor atividades para que os alunos possam refletir que situações parecidas não devem acontecer dentro ou fora do ambiente escolar. Então, foi essa as nossas. Muito bem, meninas, vocês pegaram uma bem pesada, né? Parabéns. Acabaram passando um pouco tempo, mas tudo bem, tá? Bem explicado. Parabéns mesmo, grupo, tá? Muito boas sugestões de vocês. E agora, para fechar, nós vamos para o grupo 1. Quem é o relator do grupo 1? Eu, Celso. Então vamos lá, Celso, eu vou zerar aqui, tá? E aí, posso soltar? Pode. Soltei. Ok. Eu não vou ler a questão porque é a mesma do grupo 2, tá? Se tu puder já baixar um pouco mais a página. Só que o grupo 2 pediu a questão da direção, e aqui, diante da situação problema, consulte as páginas do guia e respondam. 1. O que esses professores devem fazer no primeiro momento? Só lembrando que foi uma briga no recreio, 2 alunos de 7º, e um ofendeu o outro com questões racistas. Cada um voltou para sua sala e relataram a seus respectivos professores. Então, o que a gente colocou? Acolher a vítima, adotando uma escuta isenta de juízos de valor e encaminhar a equipe pedagógica. Manter sigilo sobre o fato ocorrido para não expor o estudante em situações vexatórias, garantindo assim a sua proteção integral, e atenção para não realizar a cariação entre vítima, agressor e responsáveis. Temos uma segunda pergunta. O que a equipe pedagógica deve fazer ainda no mesmo dia em que ocorrerem os fatos? Convocar para a reunião os pais ou responsáveis legais das vítimas para a ciência e encaminhamentos realizados pela escola. Convocar para a reunião os pais ou responsáveis legais de quem provocou, praticou a violência para orientações. Não realizar reunião conjunta com os pais ou responsáveis legais da vítima e do agressor para evitar a cariação. Para melhores resultados, as reuniões e orientações devem ser feitas separadamente. Registrar detalhadamente em ata todo o relato narrado pela vítima e pelo agressor, visando minimizar a necessidade de revitimização, com presença e ciência dos pais ou responsáveis legais. Acompanhar as situações encaminhadas à rede de proteção para garantir ações assertivas junto aos envolvidos na situação. E, novamente, atenção para não realizar a cariação entre vítima, agressor e responsáveis. Então, essa atenção nós citamos os dois, porque pode ocorrer em ambos os momentos, de repente, na ânsia de resolver, os professores chamarem os alunos para ter uma conversa. No caso dos pais mesmo, pela experiência que a gente teve, eu pelo menos já presenciei situações em que pais são extremamente deselegantes quando são chamados juntos para resolver problemas. Então, essa foi a nossa visão. Parabéns. Eu vi aqui, embora as propostas, né, ali de orientação eram diferentes, os dois grupos tiveram assim as mesmas ideias de não colocar os pais juntos, né? Houve ali uma complementação. Então, parabéns, pessoal. Primeira aí atividade, depois do nosso recesso. Só lembrando, eu vou colocar aqui de novo o link, porque vocês saíram e voltaram, para vocês colarem no caderno de implementação, tá bom? Então, agora, ó, então vamos fazer assim, ó. Só um pouquinho, prof. Oi, prof. Pode falar. Leonice, você colocou nossos nomes lá no nosso trabalhinho? Eu acho que faltou colocar nossos nominhos lá. Eu estava observando. Mas, tá, então vou fazer assim, ó. Vou colocar agora Mas o tem RAF, algum problema ou não? para vocês irem fazendo. Não, não tem. Mas eu já vou então colocar deixa. aqui o Então, link da sem problema. atividade. Tá. Mas eu vou colocar o link da atividade, caso vocês queiram colocar ali o nome, tá bom? Mas eu vou colocar igual para vocês colarem lá no caderno de implementação. Então, meus queridos cursistas, agora é o horário do nosso RAF, tá? 10 minutinhos, eu tô aqui, qualquer coisa é só me chamar.
Karina, o meu acesso está dando negado ao RAF. Desloga de todas as contas e entra de novo, Griselde. Aconteceu isso comigo hoje, tá? Clica lá em deslogar em todas as contas. Eu também tô aqui, entrei com anônima, daí deu certo. Mas que chato, né? Por que ele muda, né? Eu tô só com a Cássia. Ô, prof, você poderia colocar de novo o link que eu saí, que eu tentei sair das minhas contas para ver se eu consigo e perdi. Perfeito, vou colocar assim. Coloquei.
Bom, pessoal, então agora chegou a hora do nosso link, tá? Da avaliação de vocês, né? Sua voz transforma. Um minutinho para a gente poder responder. O link está aqui no nosso chat também. Professora, esse link você já postou? A avaliação? Sim, mas eu posto novamente, não tem problema. Eu dei uma caída também e voltei. Não, tranquilo. Coloquei, tá? Postando aqui. Pronto. Então, meus queridos cursistas da segunda-feira, tá? Aqui é o Saiba Mais, aqui nós temos algumas sugestões, ó. Tem um livro, Racismo Algorítmico, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes Digitais. Nós temos um vídeo aqui também, Como os Algoritmos Espalham Racismo e Desigualdade de Gênero. Aí nós temos aqui o link, pessoal, daquele guia de orientações que a gente conversou, tá? Durante a reunião, guia de orientações às equipes diretivas e pedagógicas sobre protocolos a serem adotados em situações de violência e extraescolar envolvendo crianças e adolescentes. Pessoal, eu coloquei lá no nosso mural o link da nossa atividade, coloquei o link do RAF, coloquei o link da formação, da avaliação. E eu estarei entrando em contato com vocês com aqueles cursistas que não realizaram alguns RAFs, tá? Então, eu estou olhando no Data Studio, estou fazendo a verificação, e aquele cursista que eu vi que de repente esqueceu, que a gente esquece mesmo, é muita coisa no nosso dia a dia, eu estarei entrando em contato com vocês, tá bom? Então, no mais, pessoal, é isso. Boa semana, bom retorno de recesso, que tenhamos um excelente recesso, que tenhamos um excelente semestre, né? Um semestre abençoado, tá? E um abraço e nos vemos na segunda-feira que vem. Karina, até a aqui próxima. uma pergunta só. Boa noite. Eu hoje filmei os alunos eu filmei os alunos fazendo atividade, daí eu filmei só eles escrevendo, não o rosto, mas essa filmagem não vai dar para a gente enviar, né? Olha, só eles escrevendo, não tem nada que identifique eles, uma tatuagem na mão, nada. Não, tem as vozes, porque eles não param de falar, né? Esse que é o problema. Mas você viu que no caderno de implementação tem ali a autorização para você baixar e pedir para eles assinarem? Então, daí tem que colher a assinatura de todos, né? Mas daí você pede para a escola imprimir, entrega e pede para eles trazerem. Mas acho que nem tem. Da outra vez eu não consegui pôr o link do vídeo. Nem sei se dessa vez vai. E você tirou foto? Daí eu não tirei foto, eu fiz uma filmagem. Eu falei, se eu não conseguir pôr o link, que nem da outra vez eu não consegui de jeito nenhum, não sei porquê, mas pelo que eu entendi, não tinha espaço para pôr link. Aí eu peguei e fiz print, né, de algumas partes. Sim. E daí eu vou mandar os prints. Eles estão fazendo ainda, né? Ainda tem mais um tempinho aí. Então, daí você pode aproveitar e tirar foto só da atividade agora também. Você pode mandar os prints e aproveita agora e manda só a foto das atividades. Tá bom, então. Tá bom? Tá, obrigada, tá? De nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Oi, Celso, você quer fazer alguma pergunta? Sim, é quase a mesma dela, mas se eu fiz a filmagem e eu editar